Salve, os irmãos, com a paz do Senhor, né? Você aí que vai estar nos assistindo, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui em Lucas 15:11, que é uma palavra muito conhecida, né? Quem é cristão conhece, quem não é também conhece, bastante conhecida. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, o filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejavam sair ao seu estômago com as bolotas, e os porcos comia, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quanto jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alpacarras nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui somente, amém? Eu quero trazer para a nossa meditação alguns erros e acertos sobre esse filho pródigo, né, que é chamado filho pródigo. Primeiro erro que ele cometeu: sair de perto do pai, sair da presença do pai. Aquele jovem, existia um homem que tinha 2 filhos, né? E um deles chega para o pai e pede a parte da herança que o cabia, e antes da hora, né? Então, o que acontece? O pai, muitas das vezes, você que é pai, eu que sou pai, a gente vê nossos filhos pedem alguma coisa e nós, às vezes, vemos que aquilo não vai dar tão certo, né? Mas como a gente é pai, a gente tem um amor de pai, a gente dá certas coisas para eles, que a gente vê que ali às vezes pode machucar, pode se ferir, mas mesmo assim a gente dá. Ele pede a parte da herança para o seu pai e o seu pai não diz não. O seu pai pega e divide os bens e dá a parte dele. Ele pega aquela parte e sai da casa do pai. Ele quis viver uma vida dissolutamente. Ele quis sair ali da presença do pai, porque às vezes ele pensava que ali na presença do pai, na casa do pai, não estava bom, não estava do jeito que ele queria. Então ele pega a parte dele e, passado uns dias, ele sai da casa do pai, sai da presença do pai e vai para uma cidade distante, aonde que ali ele começa a gastar a sua fortuna, ele começa a gastar com bebedeira, ele começa a gastar com as amizades
amizades entre aspas, né? Que ele tinha, né? É festa, é bebedeira, ele vivia uma vida independente, ele queria viver uma vida independente, sem regras. Esse é o erro, muito grave, pois não podemos ficar longe da presença do Pai. Muitas das vezes tem filhos que quer sair da casa do pai. Ah, eu não gosto dessa casa, eu não quero viver mais nessa casa, eu tô doido para fazer 18 anos para sair dessa casa e morar sozinho. Mas quando você sai da presença do pai, quando você sai da casa do pai, você sente a falta do pai, porque é o pai que está ali a todas as horas com você. Você errando é o pai que está com você, você acertando é ele também que está com você, você doente ele está com você, você são ele está com você, você triste ele está com você, você alegre ele está com você. O pai é a referência nossa nas nossas vidas, pois temos a referência de vida, que é o nosso pai, que é o Pai Celestial. O Pai, Deus Todo-Poderoso, é a nossa referência, é onde que devemos buscar refúgio, onde devemos buscar socorro, né? Outro erro que esse filho comete, segundo erro, esquecer da lei da semeadura, né? Esquecer da lei das semeaduras. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa encarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará ou colherá. O jovem saiu da presença do pai, foi viver sua vida e teve consequência. Ele sai da presença do seu pai, ele sai da casa do seu pai e vai viver uma vida sem regras. E todo ato gera uma consequência, e isso teve as consequências. Ele viveu o que ele quis, talvez viveu sim o que ele quis, as bebedeiras, as vidas sem regra, as amizades, né? Mas que isso trouxe a ele o quê? Trouxe a perca dos bens, tudo dele, tudo que ele gastou, né? E veio uma grande crise naquela cidade. Então o jovem ficou desolado, ficou sem amigos, ficou sem dinheiro, ficou sem trabalho, até que um dono de uma fazenda chamou ele para apacentar os porcos. E ali com os porcos, ele via que até os porcos tinham que comer e ele não tinha nada. E ele pensou, rapidamente ele pensou nos empregados do seu pai, que lá ele tinha tudo, né? Os empregados do seu pai tinham tudo e ele ali, empregado ali naquela fazenda, não tinha nada. Então ele se arrependeu e voltou, né, para a casa do pai, que é eu quero falar aqui também sobre o acerto, né? Porque teve erros, mas teve acerto também. A primeira atitude de acerto que ele teve, humildade. Esse jovem teve humildade. Esse jovem ele teve humildade, foi um dos acertos deles. O jovem reconheceu sua atitude, as suas falhas, os seus erros e voltou para a presença do Pai, irmãos. Aqui eu quero parar um momento aqui e quero contar, né, da minha parte, do meu testemunho, o que aconteceu comigo. Olhando para essa mensagem aqui do filho pródigo, eu pude perceber que se encaixava muito bem comigo. O que acontece? Chegou certo dia, né, da minha vida que eu quis sair da presença do Pai. Eu quis sair da casa do Pai. Eu quis viver uma vida sem regras, uma vida que eu pensava às vezes que era melhor, viver uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com a família. O que acontece? Eu ia muitas vezes na igreja, juntamente com a minha esposa, mas eu ia carregado, eu ia obrigado, porque ela me chamava e às vezes se eu não fosse,
ela às vezes podia reclamar, né? Podia começar às vezes a falar comigo. Então chegou um certo dia na minha vida que eu disse para ela, ó, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber de ir na igreja, eu não quero ver você falar de igreja, de pastor, de Deus comigo. Eu vou viver a minha vida, eu não vou na igreja, quando eu sentir vontade eu vou. E daquele dia para cá eu saí da presença do Pai, saí da casa do Pai e fui viver minha vida, irmãos. E o que acontece? Comecei a trabalhar num emprego que eu era entregador, então ali eu saía de casa ali 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã e montava em cima da moto e fazia e trabalhava ali até 10 e meia, 11 horas da noite, dependia muito do dia, como que estaria o movimento. Muitas das vezes eu passava o dia e a noite na rua, trabalhando, fazendo essas entregas. E tinha dia que às vezes eu ia em casa, almoçar em casa, ia em casa ver minha filha, mas tinha dia que eu ficava o dia inteiro mesmo trabalhando, e com isso eu fui cada dia mesmo se afastando da presença, se afastando da casa do Pai, e eu achava que estava tudo bom, que estava tudo maravilhoso. A Priscila, minha esposa, ela já não falava mais para mim na igreja, ela já não brigava para mim ir, ela não falava o que estava acontecendo na igreja, o que deixou de acontecer. Ela deu o tempo dela, deu o tempo, né, instruída pelo Senhor Jesus Cristo, né, que que eu pedi para ela, né, não falar, não tocar nesse assunto, que eu não queria saber. Então eu comecei a me beber, uma pessoa que nunca tinha esse hábito de beber, então eu comecei a me envolver com a bebida, né, me envolver com as amizades, às vezes gente que falava assim, que era amigo, que batia no meu ombro e chamava dentro desse período de serviço, me chamava para ir em outros lugares para beber, né? Então, e eu bebia, e eu montava em cima da moto com bebida alcoólica no corpo para fazer entrega. Eu não queria saber mais de terno, de gravata. Eu peguei minhas camisas social, gravata, só o terno que eu não dei para o meu cunhado, porque eu falei assim, esse terno eu não vou dar, porque às vezes tem um casamento, uma festa assim que tem que ir, eu tenho já. Mas eu dei gravata, eu dei as camisas social, tudo para as pessoas que eu não ia usar, eu não pensava em usar jamais. E nesse tempo que eu fiquei fora, aonde que eu trabalhava tinha um presbítero que trabalhava lá, ele era, ele era padeiro, o chefe lá, e um dia eu cheguei lá para fazer as entregas, a gente entrava pelo estacionamento e ele me chamou, ele disse, Marcelo, vem cá. Ele me abraçou e começou a caminhar abraçado comigo, falou que Deus mandou ele me dizer que estava cuidando de mim, que estava dando o meu tempo e que era para me voltar o quanto mais rápido possível para a sua casa, para os seus caminhos, porque Deus estava livrando, Deus estava guardando, mas não sabia até quando. E naquele dia que ele me falou isso, foi o dia que eu andei mais devagar com a moto, com medo de cair, com medo de morrer, e antes de voltar para Deus, com medo de o que podia acontecer. Então, aquele dia foi o pior dia de entrega que eu fiz. E, e isso foi passando o tempo, eu fui cada vez mais me envolvendo com a bebida, com as amizades. Eu agradeço a Deus por não ter tempo de ter conhecido drogas, por não ter tempo de ter
conhecido prostituição. Eu agradeço hoje muito a Deus por isso. E foi passando o tempo, a Priscila, como mulher muito sábia, ela se calou, mas estava em oração com a missionária Helena, com a irmã Cazuza, com o pastor Elton, que era o meu pastor na época, com o irmão dela, que é o presbítero Cristiano, e eles em oração, intercedendo na madrugada pela minha vida, intercedendo na madrugada pela minha volta para os caminhos do Senhor, pela minha volta para os braços de Jesus. E chegou um certo dia que eu via a minha filha e ela, às vezes às vezes eu ia em casa trocar de roupa ou comer alguma coisa, ou passei perto para fazer entrega perto de casa, eu parava, às vezes estava no horário de ela sair para a igreja e eu via minha filha sair para a igreja. Às vezes minha filha me chamava, mas aí a Priscila até falava com ela: não, seu pai não quer que chama não, não quer que chame ele mais não, chama não. Até falava com ela, mas aí eu via ela saindo, né? E teve um dia que elas se arrumaram para ir, e teve um dia que elas se arrumaram para ir para a igreja, e se eu não me engano foi num domingo, e aí eu vi elas se arrumando, né? E eu falei com elas: ninguém hoje vai me chamar para ir na igreja não. E aí eu vi que o semblante dela mudou assim na hora, né? Deu tipo um semblante de alegria. E as duas me chamaram, eu peguei, arrumei e fui. E fui, sentei lá no mesmo lugarzinho que eu sentava antes. E quando o pastor veio, me deu um abraço muito gostoso, um abraço assim, parece que era Deus me abraçando, sabe? E ali eu senti que tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava ali, às vezes pensando que era bom, pensando que era a vida que eu queria, que era bom, que podia ser bom, eu vi que aquilo tudo não compensava o que eu estava perdendo na presença de Deus, o que eu estava perdendo na casa do Senhor, o que Deus tinha para mim. E naquele dia, depois do culto, na Assembleia de Deus Missão Barbacena, Ministério Barbacena, eu fui lá na frente, depois do culto, conversei com o pastor. Até portanto era um pastor que tinha, porque o pastor Elton, né, que era o nosso pastor, quando eu saí da igreja, ele tinha trocado de igreja, né, de ministério. Então veio um outro pastor, ele não me conhecia, então ele nem sabia que eu era esposo da Priscila. Eu já fui lá na frente, aí a Priscila me apresentou para ele. Aí eu falei com ele: pastor, eu encontro-se fora da presença de Deus, eu encontro fora da comunhão com a igreja. Então, a partir de hoje, eu quero voltar a ter comunhão com a igreja, eu quero voltar em comunhão, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para a presença do Pai, porque a gente não é nada sem a presença do Pai, a gente não é nada fora da casa do Pai, a gente não é nada sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E hoje, graças a Deus, vai fazer aí um ano, né? Sim. Vai fazer um ano aí que eu voltei, graças a Deus, para a presença. Um ano fora e um ano. Eu fiquei um ano e pouquinho fora, já está fazendo um ano que eu voltei, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando eu saí, eu já era diácono, mas eu era um diácono que ficava só sentado, não queria saber de nada. Agora eu voltei, eu sou diácono, eu me envolvo com a obra, eu já tenho aí pregações, já fiz pregações, graças a Deus, que antes eu não tinha, não gostava, eu não gostava de nem oportunidade, eu ia por ir. O meu corpo ia, mas a minha mente, meu espírito não estava na igreja, só o corpo. Então, agora eu me envolvo com a obra, e agora tem aqui em dezembro de 2021, em janeiro agora de 2022, eu fui apresentado na liderança regional do nosso ministério, eu fui consagrado a dirigente regional de jovens. Então todas as congregações aqui estão sobre o meu cuidado da mocidade, né?
da UMADEMB, né, que é a União de Mocidades da Assembleia de Deus, Missão de Barbacena, e o nosso pastor presidente, pastor Washington, me deu esse cargo. O pastor Washington, um homem sério, um homem temente ao Senhor. Com certeza ele orou e Deus mostrou a ele. E também o nosso pastor Márcio, pastor que nos deu também, o cargo para nós, que é o cargo local de, além de eu ser dirigente regional de jovens, eu sou o dirigente local de jovens também da nossa igreja do bairro Santa Efigênia, Assembleia de Deus Missão de Barbacena do bairro Santa Efigênia. E Deus, cada dia que passa, vem nos abençoando, vem nos honrando, vem mostrando o seu imenso amor através de nossas vidas. Mesmo a gente ter falhado, a gente ter pecado, a gente ter errado, Deus está ali de braços abertos, nos esperando sempre. Então eu quero falar para você, meu irmão, você que às vezes se encontra aí no caminho que não é o caminho de Deus, que não é a casa de Deus, que não é o caminho do Pai. Há tempo ainda, há tempo de você estar voltando para a presença do Pai, há tempo de você estar voltando para a casa do Pai, porque Deus está ali de braços abertos, te esperando, te guardando, porque Deus não esquece dos seus. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para cumprir na sua vida, e você não vai morrer antes dessas promessas se cumprir. Deus está lá te esperando. Volte mais logo, volte o mais rápido possível, porque a vinda de Deus está mais próxima. Cada dia que passa, a vinda de Deus está próxima. Então, não se esqueça, Deus te ama e Ele está de braços abertos te esperando. Deus não trabalhou na minha vida enquanto eu não quis que Ele trabalhasse, porque Deus é assim. Deus só vai trabalhar na sua vida, Deus só vai transformar o seu coração a partir do momento que você der lugar para o Espírito Santo de Deus entrar. Quando o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, no seu coração, que você der liberdade, aí ele vai começar a trabalhar, porque diferentemente de Satanás, porque qualquer brechinha que você der, o Satanás entra, o inimigo, o diabo entra e destrói a sua vida, acaba com o seu casamento, acaba com a sua família, acaba com a sua vida, você perde emprego, perde filhos, perde esposa, mas Jesus não é assim. Para Jesus entrar, transformar e mudar o seu coração, você tem que dar lugar, você tem que abrir o seu coração e falar: Deus entra, Espírito Santo do Senhor, faz morada na minha vida, faz morada no meu coração. Aí ele entra, ele transforma, ele te dá um novo emprego, ele te restitui a família, ele restitui o seu casamento, ele restitui a sua vida, ele tira o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício das drogas, da prostituição. Então, meu irmão, eu te digo agora, volta para a presença do Pai. E se você ainda não conhece a presença e a casa do Pai, nunca é tarde para conhecer. Deus está lá de braços abertos te esperando e Ele te ama. Então eu agradeço a Deus por isso e agradeço a Deus por estar aqui ao lado da minha esposa, contando esse testemunho e dando essa palavra abençoada para os irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Deus de já, obrigado.